Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A história que vou contar hoje encontra-se no livro Casos e Coisas, escrito por Carmen Barreto e Carlos de Brito Embaçaí. Trata-se de uma reunião de desobsessão, onde um espírito comparece completamente desorientado, em função daquilo que ocorreu em seu próprio lar. Por causa de uma briga violenta entre ele e a esposa, ela acabou por tirar-lhe a vida. E ele então relata que a partir do momento que se viu fora do corpo, passou a persegui-la, não lhe dando nenhuma trégua, atacando-a no desejo de vingança. Até que, certa feita, conseguiu tramar um acidente que surtiu o efeito desejado. Ela veio a desencarnar vítima desse acidente. A sua expectativa é de que quando ela viesse para o seu lado, para o lado espiritual, que ele pudesse continuar a sua perseguição. Esperava sufocá-la, estrangulá-la mesmo. No entanto, tão logo ela saiu do corpo, uma equipe espiritual de enfermeiros, médicos, prestaram socorro, colocaram-na numa espécie de ambulância e conduziram-na para longe. Ele a perdeu de vista e não mais a viu. O seu sofrimento era justamente buscar reencontrá-la, e passou muito tempo nessa busca sem lograr êxito. No entanto, depois de algum tempo, de alguns anos, eis que ele a reencontra. Porém, ela agora estava diferente. Estava num corpo masculino. Havia reencarnado como um homem. Ele não podia aceitar, porque não tinha condições de entender como aquela que havia sido a sua esposa agora era homem. A sua angústia só se ampliava. Por mais que ele tentasse, por mais que ele quisesse, também não tinha acesso, não tinha condições de fazer-lhe nenhum mal. E o benfeitor responsável pelos trabalhos, o guia espiritual do médium, vem esclarecer aos presentes o que ocorreu na realidade é que ele tentou matá-la, tentou estrangulá-la, e ela, em legítima defesa, pegou de um pedaço de madeira e atingiu-lhe a cabeça. Ele ficou tonto e, caindo, bateu com a cabeça num degrau, vindo a desencarnar. Ela, portanto, não era considerada criminosa, não teve essa intenção. A sua intenção era somente se defender. Já o caso dele é diferente, pois que ele, em verdade, tramou a morte da sua esposa, mesmo estando ele no mundo espiritual, e a perseguiu. E fez tanto que promoveu esse acidente para que ela viesse a desencarnar, e ele, com segundas intenções maléficas, de continuar com a sua sanha, com o seu desejo de vingança. Portanto, ela estava liberta do seu karma, ao passo que ele sofria as consequências do seu ato.
Somos espíritos imortais. Disse Jesus certa feita: ainda há necessidade de que haja escândalo no mundo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Pensamos que muitas vezes o espírito, estando desencarnado, não sofre as consequências dos seus atos, as perseguições, as obsessões. Na verdade, a vida é única. Tudo aquilo que nós fazemos aqui ou lá terá repercussão mais adiante. É a chamada lei de causa e efeito. Portanto, ele passou pelo sofrimento e certamente continuará no processo de sofrimento até a própria recuperação. Nesses trabalhos de desobsessão, muitas vezes o espírito é convencido do equívoco que cometeu, do erro grave. Vem o arrependimento. Às vezes o próprio espírito daquele que foi o obsidiado, que foi o prejudicado, no caso da esposa, que posteriormente, na condição de um homem, pode ser conduzido também em espírito à reunião e ambos entrarem no acordo de um perdão, do mútuo perdão, apesar dela não ter feito com a intenção, mas aconteceu alguma coisa que marcou e que o deixou furioso ainda mais do que já estava antes do fato, porque ele já estava mal intencionado. Então, chegando ao acordo do perdão, muitas vezes, aquele que se encontra no mundo espiritual é recebido pelo outro na condição de filho, para reconduzi-lo ao caminho do bem, para ajudá-lo no processo de crescimento. Muitas vezes, em função do fato ocorrido no passado, estando ainda no inconsciente profundo, pode apresentar dificuldade de relacionamento. A lei de causa e efeito e a lei do amor, prevalecendo-se, para que, convivendo juntos, aprendam a se amar de verdade e, no futuro, poderão tornar-se amigos inseparáveis, porque assim ensinou Jesus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.